Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, compartilha, curte e depois não se esquece de comentar também. Essa é a parte 3 da resenha do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho. No vídeo anterior eu falei de novo sobre marxismo e também abordei outros temas que o autor comenta no livro, como aborto, homofobia, etc. E a gente parou. Perto do finzinho eu falei que ele fez uma crítica à Igreja Católica por ela não se defender de seus detratores. Ele diz que é preciso que a gente se defenda, que a gente não pode achar que isso é abaixo de nós, porque senão o outro lado prospera. Ele vai dizer que, ao mesmo tempo, só é possível se debater com pessoas honestas. Você não pode debater com alguém que não está interessado no debate, que tenta simplesmente vencer e não esteja disposta a trocar ideias com você. Em relação à honestidade, voltando ao tema da esquerda, ele vai mostrar um outro método desonesto da esquerda. Ele vai dar o exemplo da esquerda americana. Ele vai falar que a esquerda americana tinha por objetivo, lá existe a previdência social, assim como no Brasil, assim como aqui na Áustria. E existia uma enorme gama de pessoas que teria direito à assistência social. Só que daquelas pessoas todas, apenas uma parte recebia, na verdade, algum tipo de assistência em dinheiro. Essa outra parte não recebia, muitas vezes por não precisar, mas de modo legal essas pessoas teriam direito. Então, o que a militância de esquerda faz? Elas tentaram incentivar ao máximo que essas pessoas requeressem esses direitos previdenciários. Então, o Estado tinha que pagar muito mais gente e eles tentaram sempre expandir o assistencialismo do Estado. Só que a Previdência de lá também não tinha dinheiro para isso. Uma hora, se o Estado vai ter que ficar dando benefício para praticamente qualquer um, alguém vai ter que pagar um imposto. E uma hora não vai ter, se a maioria da sociedade recebe algum tipo de benefício, não tem como isso ser sustentável. Porque, na verdade, a lógica é o seguinte: a maioria paga como imposto e alguns poucos recebem. Quando você inverte essa lógica, muitos recebem e poucos pagam, o que acontece? A coisa quebra. Que é o que tem acontecido, é um dos problemas da Previdência Social no Brasil e é um dos problemas em vários lugares do mundo. Aqui na Europa, por exemplo. Aqui tem muito idoso, não está tendo mais criança, tem uma falta de força de trabalho e tem muito imigrante também que recebe muito benefício do governo. Então, o que acontece? Muita gente recebendo, pouca gente pagando, uma hora a coisa quebra. Pode levar mais ou menos tempo, mas é uma coisa certa. Uma hora o barco afunda. E ele vai dizer que essa militância esquerdista faz isso de propósito. E também, por exemplo, ele vai citar também que foi exigido dos bancos americanos que eles fornecessem créditos a pessoas que não tinham a menor condição de pagar. E o que aconteceu depois? Aquela quebradeira de 2008. Então, eles agiram de modo a acostumar as pessoas a receberem benefícios e, com isso, quebrar o Estado assistencialista e, ao mesmo tempo, quebrar a economia. No final, você tem gente que está acostumada a receber algo do Estado, a economia ruim, ou seja, a pessoa que estaria disposta a trabalhar para pagar impostos para sustentar esse Estado não está mais na ativa. Então o Estado fica naquela coisa, prometeu muito, não consegue entregar mais nada. E o que acontece? Vira um caos e a esquerda usa esse caos para tentar subir ao poder.
Eles criam um exército de miseráveis para combater o Estado burguês. Só que eles dizem que a culpa é do capitalismo. Sendo que a culpa não é do capitalismo. Se fosse um livre mercado, como a gente já viu, não haveria tanto pobre. Então essa é uma tática desonesta que o professor Olavo conta pra gente. E ele vai dizer também que o objetivo da esquerda e dessa elite mundial ocidental é você enfraquecer os estados internacionalmente, para que os estados fiquem sob um governo mundial da ONU, por exemplo, e ao mesmo tempo você fortalece os estados internamente. Sai aquele estado burguês, aquele estado que protege o livre mercado, entra um estado mais socialista com controle maior da economia. Ao mesmo tempo, esse estado ele não é mais autônomo, ele tem que responder a esse governo mundial. Essa é a estratégia. E ele vai dizer que muitas pessoas não enxergam isso porque elas foram iludidas por essa propaganda da esquerda, e você admitir que você foi ludibriado é uma humilhação. E muitas pessoas, para se proteger dessa humilhação, elas fingem que não estão percebendo nada. Eu preciso dizer, eu acreditava na esquerda, eu achava que realmente eles queriam a justiça social, a igualdade das pessoas, que é um projeto, uma causa nobre. E conforme eu fui lendo, conforme eu fui aprendendo, eu vi que não era nada disso. E a gente fica com um sentimento assim, meu Deus, como é que eu acreditei nisso? Ou você fica assim meio desorientado por um tempo. E eu entendo o que ele diz em relação a essa humilhação, se sente realmente humilhado por ter sido ludibriado, só que é um passo que todos temos que dar. A gente não pode impedir que essa humilhação nos impeça de enxergar as coisas como elas são. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável, mas eu acho que é melhor você saber do que você não saber. Minha opinião. Em relação à desonestidade e propaganda também, ele vai dizer que a esquerda ataca muito a religião, só que a religião, em todas essas guerras interreligiosas, em todas as perseguições, nunca chegou a matar tanto como os movimentos socialistas, ainda levando em conta a proporção de pessoas que viviam em determinadas épocas. Ele vai dizer que a esquerda é muito mais assassina do que qualquer religião jamais foi. Só que a religião que fica com essa imagem de intolerante, de assassina. Ele diz, óbvio que isso é de propósito. E ele vai dizer, ele vai mostrar um exemplo, por exemplo, da acusação de pedofilia contra a Igreja Católica. Ele vai dizer que sim, existe muito pedófilo na Igreja Católica, mas se você pega uma porcentagem de padres pedófilos para a porcentagem de pedofilia em outras ocupações, que a porcentagem de padres pedófilos é muito pequena. Mas a gente vê na mídia como se fosse, assim, como a igreja fosse um antro de pedófilos. E aqui eu não estou... eu estou falando que o professor Olavo de Carvalho escreve no livro dele, e eu não estou defendendo a Igreja Católica. Não tenho nenhum apreço especial pela Igreja Católica. Reconheço que fez coisas positivas, mas tem muitas coisas que eu não concordo. Então, eu não sou católica, não estou defendendo, estou colocando o posicionamento do professor. Em relação ao conhecimento de modo geral, a educação, o professor Olavo de Carvalho vai dizer que a gente tem que desenvolver a intelectualidade juntamente com uma consciência moral. E para essa consciência moral, ele não quer dizer a moral que é aceita na sociedade, não quer dizer que a gente tem que ser tradicionalista nesse sentido. Ele vai dizer que a gente tem que desenvolver o intelecto
buscar a verdade e buscar também se aprimorar de um modo moral, tornar-se não apenas intelectual, mas um ser humano moral. E ele vai também dar conselhos para quem quer aprender de verdade quais são os livros que devem ser lidos, como é que é esse processo. Ele vai ensinar no livro como você tem que estudar e o que. De modo geral, eu gostei muito do livro. Eu recomendo a todos. Acho que o título foi muito acertado. Realmente é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. A leitura, ela é longa porque você tem que parar e refletir sobre as coisas que ele está falando, mas não é uma leitura em si difícil. Eu achei o estilo também bem agradável. Eu sei que muita gente vai se ofender com o livro, porque o professor Olavo, ele não tem papas na língua, nem na hora que ele fala, nem na hora que ele escreve. Eu, inclusive, achei que alguns termos que ele usou não foram muito felizes, mas eu penso que talvez esse modo de se expressar dele seja um dos motivos que faça as pessoas sentirem curiosidade pelo trabalho. Eu não sei se ele não fosse tão provocador, se as pessoas se interessariam. Não que a qualidade do trabalho seja ruim, muito pelo contrário, senão eu não estaria aqui indicando para vocês. Mas é que, como a gente vê até aqui no YouTube mesmo, se você está falando de algum livro, algum filme, alguma coisa nesse sentido, tem um pequeno grupo de pessoas que interessam, mas se você fala treta, aí vem aquela multidão. Entendeu? É nesse sentido que eu falo. Eu achei que ele poderia ter se estendido um pouco mais em relação a algumas coisas. Por exemplo, o globalismo, ele podia ter falado um pouco mais desse projeto de poder russo-chinês e do Estado Islâmico. Eu acho que ele dedicou, para o meu gosto, muito tempo para determinados assuntos. Por exemplo, ele fala muito do Lula, ele fala muito do Obama, ele fala do Bush também. E eu acho que não teria sido necessário, embora tenha sido revelador muito do que ele escreveu, eu acho que não teria sido necessário tantas páginas dedicadas a esses personagens. Eu acho que eu não preciso nem dizer aqui que ele é crítico do Lula, bem crítico, não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista moral, e do Obama também. Ele vai mostrar um lado do Obama que muita gente desconhece, e ele vai também mostrar um lado do Bush que muita gente desconhece. Geralmente as pessoas pintam o George W. Bush, aquele da invasão do Iraque, como um assassino, um cara que só queria roubar o petróleo dos iraquianos. Muita gente fala também que as armas de destruição em massa foram um pretexto para a invasão do Iraque, quando na verdade essas armas foram encontradas. Entendeu? São informações importantes, mas eu acho que não deveriam ter tido esse destaque todo no livro. Apesar de eu entender, principalmente porque ele falou tanto do Lula, porque o Lula estava em um projeto de esquerda que pretendia tornar o Brasil um país comunista, um país socialista. Então eu entendo porque ele falou tanto do Lula. E por esse culto que se faz ao Obama, eu também entendi porque ele escolheu falar tanto do Obama, mas eu preferiria que ele tivesse falado mais de temas relacionados ao globalismo, ao marxismo cultural. Eu vou procurar outros livros do autor, talvez ele tenha aprofundado essas questões em outros livros. Se você conhece algum outro livro dele que fale mais sobre essas questões, indica aqui abaixo. Ou qualquer outro livro que fale sobre essas questões, me indica também. Me conta se você já leu o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Me conta o que você achou. Me conta se você ficou curioso ou curiosa para ler. Eu já botei na minha lista O Imbecil Coletivo para ler, porque eu ainda não comecei. E vou procurar outros livros do Olavo de Carvalho. Bom, é isso. Acho que falei
tudo que eu tinha para falar sobre o livro. E não pensem que esses 3 vídeos abarcaram tudo que o Olavo fala nesse livro, muito pelo contrário. Eu acho que talvez eu tivesse que ter feito um vídeo para cada texto. Mas o livro tem mais de 600 páginas, então a gente queria, acho que 1 ano aqui, mais de 1 ano, falando só desse livro. Então eu resolvi resumir, assim, bem resumido mesmo, os temas que ele aborda no livro e como ele aborda, quais são as ideias dele, mas não pense assim que isso é suficiente. Você realmente tem que ir lá e ler o livro, certo? Bom, agora eu acho que eu falei realmente tudo que eu tinha para falar sobre essa questão. Não esquece de comentar aqui abaixo, curtir, compartilhar. Você sabe, é aquele esquema todo. Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo!